Saudações cancelados! Aqui quem fala é a Agatha Carril. E uma pessoa empoleirada de verdade é aquela que deixa o parceiro pagar a conta do jantar sem que isso afete seu empoleiramento. Saudações, eu sou Eli Vieira. Antivax islamofóbico. Sim, eu sou neocon, antivax. Aliás, não só eu, como o nosso site inteiro, chibolete.org, foi chamado. Mas assim, era um comentário num blog sujo, que o blog sujo, eles se chamam assim, é o pessoalzinho que apoia o petismo e tal. Uma pessoa xingou o nosso site, o Chibolete, de neocon, islamofóbico e antivax. O islamofóbico por causa de uma tradução que eu trouxe falando sobre a seriedade da homofobia islâmica. Então tá foda realmente. Eu acho que é mais grave pra ele você insinuar que talvez o Islã não é só flores do que jogar viado do alto do telhado, entendeu? Mas tudo bem, porque é ele que tá no lado certo da história. Quanto ao antivax, eu sei que também é por causa de um texto específico que eu traduzi, saído no Telegraph, o jornal britânico, e lá era um comentário sobre um estudo pré-prelo, o pré-print, que dizia que os meninos, os rapazes jovens, poderiam ter mais risco de miocardite com a vacina de mRNA do que com a Covid. Depois de traduzir isso, eu escrevi um texto a respeito da vacina para a Gazeta, e aí eu olhei esse pré-print diretamente e eu vi que tinha muitos problemas, porque ele se baseava em relato de evento adverso dado por qualquer pessoa no sistema americano lá. Então não dá para concluir, com base nisso, que essas miocardites eram causadas pela vacina. Então estava inflado o risco, não que ele seja zero, e eu coloquei já há muito tempo, já há meses lá, um erratum no topo desse texto. Então, primeiro que discutir esses assuntos não é ser anti-vax, porque só no mundo da fantasia que você cria um imunizante com zero efeitos adversos. Então, essa tática desonesta de chamar todo mundo que quer conversar sobre o assunto de antivax não vai colar aqui, não. Uhum. Mas enfim, Ali, vamos falar sobre coisa boa hoje, tá bom? Vamos deixar esses haters de lado, vamos falar sobre coisa boa que a gente gosta, que é comida. Sei. Comida. Aí você pensa, vocês vão falar sobre vocês mesmos? Não, é comida alimento, tá? Comida alimento. E Sei. aí. Algo me diz que tem uma guinada nesse seu tom positivo aí que vai pra alguma coisa polêmica. Sempre, você acha que eu sou o quê? E qual é a coisa polêmica que tem a ver com comida? Pensa aí, que coisas polêmicas hoje em dia tem a ver com comida? Eu penso em duas coisas. Duas? Eu penso em duas. Coisas que vão sobre o durante do comer e o depois de comer. O assunto que vai durante o comer são dietas. E vão além das dietas que talvez você pode compartilhar com a gente sobre os seus perrengues com dietas, que eu conheço alguns, mas também sobre veganismo e vegetarianismo. Então é isso, ou seja, você foi no pior do que tem pra falar de comida, você foi no assunto mais Exatamente. polêmico que existe. Exatamente. E o depois de comer, que é a gordofobia. Porque nós temos uma pessoa aqui com local de fala de gordo pra gente falar sobre o Quem? movimento body Quem? positive. O que foi? Eu não sei quem é. Você não sabe quem é? Não, eu só tenho ossos largos pro seu governo. Entendi. Tá, antes de a gente ir pro fogo, vamos nos aquecer nas brasas. Ok. Me conte aí que tipo de comida você gosta. Já passou algum perrengue por causa de comida? Sim, e tem a ver até com o assunto do podcast, que é o vegetarianismo. O meu maior perrengue com comida, um dos maiores foi. Mas você falou de dieta, eu estou no momento, não exatamente hoje, porque hoje é sábado, mas durante a semana eu faço dieta cetogênica, que é um corte, não é só low carb, não é só baixa quantidade de carboidrato, mas uma quantidade muito pequena.
Não chega a ser zero, porque eu como tomate, por exemplo, mas bem baixa. Uhum. E eu já devo ter perdido uns 3 quilos a última vez que eu me pesei. E não foi só água, né? Eu vou antecipar a sua maldade, que você sempre fala coisas maldosas. Ah, perdeu água, né? E eu digo que não foi água porque eu saí da dieta, comi carboidrato, estava bem hidratado e me pesei. E eu estava com 3 quilos a menos. E isso faz mais de uma semana. E a dieta cetogênica, eu voltei para ela, que eu já fiz ela com sucesso em 2019 por 3 meses, bem estrita, não tinha quebra no fim de semana. E eu perdi 6 quilos na época. Então tá na hora de voltar, especialmente depois de pandemia. Não tão estrito, então no fim de semana a gente se permite. E hoje, para comemorar que eu passei na prova do Detran, eu estou. Parabéns, gente, pelo amor de Deus, um momento aqui. Ele passou na prova do Detran, finalmente, porque eu tava sentindo que os carros iam começar a voar, ele não ia terminar essa merda. Como assim, finalmente? Eu passei na primeira tentativa, minha querida. Não, mas a questão não é a prova, é o processo inteiro. Sim, eu vi que eu podia, assim, quando eu posso procrastinar, eu procrastino. E aí, por causa da pandemia, o Detran não tinha mais prazo para terminar, agora tem, dezembro, inclusive. Então, eu terminei com 1 ano de antecedência, antes do meu Uhum. processo se E encerrar. quando você começou, meu amor? Eu comecei as aulas teóricas em novembro de 2020, Hum, e agora eu terminei. ok. Já temos as informações que eu queria trazer pra você, mas parabéns. Você comemorou como? Eu comemorei com um pote inteiro de Ben Jerry's. Ai, que bonitinho. Que é o sorvete que eu mais tomava na época que eu fui mais gordo na minha vida, que foi lá em Cambridge. Eu Entendo. estava deprimido, pós-divórcio, separação, ainda lutando com o meu doutorado. E deu tudo certo, apesar de os Uhum, haters falarem que não, deu tudo certo. Eu escolhi um mestrado, eles dizem que não, é impossível a pessoa escolher. Bem, eu escolhi um segundo mestrado porque eu não queria insistir na tese, eles queriam mais volume na tese, eles queriam um ou 2 capítulos a mais, disseram que a qualidade estava boa, enfim. E aí eu disse, não. Aí eles disseram, Eli, tá bom, mas você quer trabalhar um pouquinho mais nessa tese e tentar de novo? E eu sem grana também, que a CAPES não tinha estendido a minha bolsa. Ou você quer um mestrado agora? Aí eu fui, igual aquela criança, o que diz muito sobre mim, igual aquela criança no experimento que quer o cookie agora e não quer uhum, esperar para pegar o cookie no jarro. Então eu uhum, peguei o meu cookie no segundo mestrado. Eu exijo ser chamado de mestre-mestre, Eli Vieira. uhum. Duplamente mexe, porque você vale por dois. Eu diria mestre ao quadrado, inclusive, que eu quero vai multiplicar um pelo outro. Ok. Você só tá piorando a sua situação, né? Onde estávamos? Então, quando eu fui para a Inglaterra, e já está fazendo 10 anos isso, 2012, eu abandonei a carne vermelha. Eu parei de comer carne Hum, vermelha. Uma das primeiras coisas que eu percebi é red meat, ninguém sabe o que que é isso em inglês. ok. Não se usa muito a distinção carne vermelha e carne branca em inglês, ao menos lá na Inglaterra. Então eu tinha que explicar sempre, ó, eu não quero vaca, porco também incluía, ou seja, eu não comia mamíferos. Não tem um nome para isso, não em português. Eu ouvi um blog que defendia essa posição chamado Mayfism. Então ele colocou mammals first, que é mamíferos primeiro, pegou as primeiras sílabas das duas palavras e formou essa palavra Mayfism. Então é muito complicado, eu acho, esse nome, mas a ideia seria o seguinte, que os mamíferos são tão próximos da gente, em semelhança no comportamento e tal, eles brincam, eles são, exceto o gambá, tá? Eu sempre falo, eu falei do Ai, gambá meu com o Caquinho Big Deus. Dog e eu vou voltar a falar do gambá. Sabe por quê? Eu não acrescentei o detalhe de que eu já trabalhei com esse bicho no estágio em neurociência. Não. O que é que aconteceu? No estágio de neurociência, lá na UNB, tinha passaporte da vacinação, que eu tive que tomar vacina antirrábica e antitetânica, mas ok, era para fazer o trabalho, para lidar com o bicho. Então eu colocava eles num aparato de madeira com 2 janelinhas e eles tinham que distinguir pela cor da janelinha onde estaria uma raçãozinha de cachorro que eles gostam de comer. Então eu tinha Uhum, que pegar ele, eu usava uma luva grossa para pegar eles, que eles mordiam sim, se tivesse oportunidade, metia o dente. E aí eu botava nesse aparelho. E aí era um mestrado em neurociências, e não era o meu mestrado, era o mestrado de uma mulher lá, e eu era um dos estagiários do laboratório de neurociências, com o professor Valdir Pessoa, lá da UNB. E eu acabei prejudicando o mestrado da moça, não por maldade. Eu descobri
que os gambás estavam fazendo o seguinte: quando eles acertavam, eles deixavam tipo uma marquinha de muco lá na janelinha laranja. Era uma janelinha laranja onde botava a recompensa e a janelinha azul não tinha. E para trocar das janelas, que eu tinha que trocar, né, de uma para outra, às vezes, eu tirava um cartãozinho de dentro de uma plaquinha de acrílico, que era na janelinha, e trocava para outra plaquinha de acrílico. Eu descobri que eles estavam marcando com o muco essa plaquinha de acrílico e pelo cheiro eles estavam descobrindo onde é que estava a recompensa. Ou seja, Meu Deus. o propósito do experimento, que era ver se no comportamento os gambás são tricromatas, se eles distinguem três cores fundamentais ou mais igual a gente, nós somos tricromatas, não dava para alegar nada com base Uhum. nos dados coletados até ali. Então, eu basicamente. Você é um destruidor de mestrados. Sim, então eu, com um argumento, né, e uma observação, eu mostrei que todos os dados até ali eram inúteis. Então tiveram que refazer tudo. Eu não sei no que deu. Espero que tenha dado tudo certo, que ela tenha. Claro, é assim, viu? Olha, homem é assim mesmo. Ele fode todo mundo e vai embora. Sem que ver o que aconteceu depois do desfecho. Coisa bonita. Claro que eu Coisa não vi. bonita. E assim, eu não vou. Ah, não, eu não vou falar mais coisas porque eu já dei o nome do professor. Mas eu desejo. Mas o meu desejo é que ela tenha terminado o mestrado, tenha dado tudo certo e ela tenha, enfim, mostrado se os gambás são tricromatas ou não. Sabe que eu nunca olhei se os gambás são tricromatas ou não? Porque Bem, assim, talvez ela esteja escutando aqui agora e depois ela conta pra gente, tá? por favor, Beijinho. se você for a pessoa envolvida que teve pesquisa atrasada em um ano por minha causa, mas por bom Que motivo, pariu. por bom motivo, mande um e-mail para toblock@chibolete.org. Enfim, Ok. tá, onde estávamos Hum. que eu já me perdi. Você tava falando sobre carne vermelha e de repente você foi pra gambá. Tá, é porque eu sempre cito os gambás como exceção aos mamíferos que são carismáticos. Porque ao lidar com os gambás, É. ao manipular os gambás, o que eu percebi é que eles são. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser politicamente incorreta, até mais do que outras que eu já falei. Mas a minha impressão é que os gambás, eles são animais autistas. Compa- Meu. Assim, Ai, caramba. nada contra os autistas. O que eu quero dizer com isso é que o repertório comportamental e emotivo dos gambás, e isso deve ser verdade para o grupo deles inteiro, que são os marsupiais, eu acho que é bem mais limitado do que o repertório comportamental e emocional dos mamíferos placentários, que é o nosso grupo. Enfim, mas eu incluía todos os mamíferos, eu não ia caçar gambá para comer, ainda mais lá na Inglaterra, eu não ia nem ter marsupial na natureza para caçar. Então, essa foi a minha primeira mudança de hábito alimentar por Uhum. motivação de teoria ética, né? De Ok. proposta ética. Foi isso. Eu nunca, exceto com a dieta em 2019, nunca antes de 2019 eu tinha mudado o que eu como por motivação de saúde. Ok. Nunca. E você tem alguma experiência em restrições Então, alimentares? que curioso, né? Eu achei muito incrível você contar que o momento que você tava mais gordo era quando você tava na Inglaterra, que eu pensei, nossa, que chique, né? O momento que eu tava mais gorda é quando eu tava no hospital. E a culpa não foi de comida, foi de quimioterapia. Então já começamos aqui com um desbalanço entre as duas histórias. Tá, mas aí o nosso público, os cancelados, tem que saber que Hum, o que você chama de gorda é normal, que você é um palito de gente, sim. provavelmente no espectro da provavelmente no espectro da anorexia, entendeu? Ai, Então, cara, vai se fuder. eu acho que você jamais foi gorda nem perto disso. Não, exatamente. Veja o que eu falei. O momento que eu estive mais gorda. O momento que eu estive mais gorda é uma pessoa saudável. Normal. No geral, uma pessoa na média. Ah, tá. Ai, ok. Não, o que é que acontece? O processo de quimioterapia e de utilizar corticoides faz você reter muito líquido. Então, eu entrei no hospital com 59 quilos, de repente eu tava com 66. Ou mais, acho que até passou um pouco disso. Tudo de E aí, água. tudo de água, tudo de água. E eu sentia. Quando você tá com retenção de líquido, você sente. Quando você anda, que você tá carregando alguma coisa com você, que não é um encosto, não, é água. Pausa, E aí? pausa, pausa. Oi. Então você é a água. Você quer destruir esse podcast, né? Tipo assim, você quer acabar com tudo. Tá bom, mas vamos. Continua. Tá bom. Aí, depois dessa fase, eu voltei para os meus 59. E veja só, depois de iniciar o tratamento hormonal, eu comecei a emagrecer bastante até chegar em 53. Por quê? Ele faz você passar
por uma redistribuição de gordura, que o estágio inicial disso envolve você emagrecer para depois engordar novamente em outros lugares, entendeu? Então, assim, questão de mudança de corpo, no meu caso, é sempre mais drástico. Mas, já que você falou sobre restrição alimentar, quando você está no hospital, você já está com restrição alimentar, porque você está restringido a só comer comida ruim. Ah, sim, com certeza. Eu quero fazer outro parêntese. Desculpa, mas eu preciso. Um homem trans, que é amigo meu, me disse o seguinte: quando ele começou a tomar testosterona, transicionando para o masculino, por falar em palheta de emoções, ele disse que a dele foi simplificada. Então, Uhum. basicamente, ele está dizendo que os homens têm uma palheta emocional muito mais limitada que as mulheres. Sim, sim e sim. Inclusive, estradiol tem um efeito contrário. Então, e você experimentou a outra direção, né? Nossa senhora, não, exatamente. Esse ano eu chorei o que eu não chorei em 23 anos, entendeu? Você fica muito mais emotiva, muito mais. Mas enfim. Você está alegando que Hum, mulheres e quem tem muito estrógeno ou mais hum. estrógeno no sangue é mais emocional? Você está alegando isso mesmo aqui nesse podcast? Estou. E quem não gostar me processa. Ok, vamos pro veganismo. Continua. Ok, não, tá, voltando pra comida. Comida de hospital. Você já provou comida de hospital, Ellie? Olha, a minha experiência com internação e de ser acompanhante de internação foi uma só. Foi com meu namorado. A gente ficou 3 dias só. E ele tem um plano de saúde muito bom. E a comida era boa, sinceramente. Mas assim, entendo que é privilégio. Uhum, sim. No meu caso também era privilégio, porque eu estava na Unimed de uma cidade que é referência, né, polo médico. Mas o que é que acontece? Basicamente existiam dois cozinheiros principais que alternavam os dias, então dias ímpares era um cozinheiro que organizava tudo da comida de todos os pacientes. E nos dias pares era um outro. E meio que o ímpar era razoável pra bom, e o dos dias pares era inacreditável. Era inacreditável como ele fazia coisas simples ficarem horríveis. Era surreal. Ah, E eu descobri isso pelos funcionários também, que os funcionários assumiram pra mim que nos dias desse cozinheiro eles comiam fora. E nos dias do outro cozinheiro eles comiam na Unimed. Então eu não estava doida. tá. Eu achei que eles iam dizer que nos dias pares eles traziam um cachorro e deixavam de fora da janela. Ok, tudo bem. Mas era dias pares e ímpares mesmo? Porque como é que fica dia 31, dia Não, mas primeiro? aí ia alternando, ia Ah, tá. alternando. Ia Certo. alternando com um tempinho. Então, tipo, tinha. Não, e pior era isso, né? Porque tinha meses em que o dia par era o dia da comida boa e o dia ímpar era o dia da comida ruim. E tinha outros meses que era o contrário. Eu só ia descobrir depois que começasse, entendeu? Olha, a sua experiência ruim nos dias pares aí do seu hospital me lembra o restaurante universitário da UNB. Ai, E meu Deus. lá, quando o Dória tentou, virou uma polêmica, que ele fez a ração humana, que é resto de comida liofilizado. Uhum. Liofilização é um processo que envolve congelamento e calor para matar as bactérias. Parecia aqueles pacotinhos de carne de soja. E aquilo seria apetitoso comparado com a comida do restaurante universitário da UNB na minha época. Agora, o Uhum. restaurante universitário da Federal do Rio Grande do Sul era muito bom. Uhum, uhum. Me sinto uma burguesa safada, porque as duas pessoas aqui nesse podcast tiveram experiências, claro, em hospitais privados. Eu queria realmente escutar depois uma pessoa que passou muito tempo em um hospital público, pra eu saber como é que era. Se brincar, talvez fosse até melhor. Ah, eu Não tenho sei. experiência de hospital público. Eu fui lá Ah, uma conte. vez, em 2009, eu fui no Hospital Regional da Asa Norte, que é do SUS. Eu tava com uma pneumonia bacteriana e eu sabia que era bacteriana porque tinha meses que eu tava tossindo. E aí eu fui lá, tipo, 6 da tarde. Eu passei a noite inteira, porque eu fiz um exame de sangue lá e deu que plaquetas estavam altas e o médico falou o seguinte: ou o exame tá errado, ou ele tá Uhum. certo e você tá prestes a ter um trombo, um coágulo, interrompendo o fluxo de sangue no seu cérebro. Falei, ok, então o que que a gente Ok. faz a respeito? Aí ele falou, você Chora. vai. Aí ele falou, você vai passar a noite aqui e tomar soro na veia. 1,5 litros. Aí eu passei a noite lá. Sorte que eu tinha levado um livro de história da ciência que eu tava lendo, Science and History, do John Gribben. E aí eu passei lendo. E super de boa, muito tranquilo. E passar a noite em claro, pra mim, nunca foi um grande problema. E aí chega de manhã, refaço o exame, resultado, sim, era o exame que tava errado, não era eu que tava prestes a Ah, morrer. ok. Menos E mal. e aí eu me sento com outra médica. Aí eu falo, tô com a tosse, já tem um tempo e tal, tal. Ela, tá, virose. Eu, não, 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 querida. Você vai me prescrever
prescrever um antibiótico, porque eu estou tossindo há meses, essa é uma pneumonia bacteriana. Então você vai me prescrever um antibiótico, por favorzinho. E ela fez. Então, e aí. Gente, o impasse entre o biólogo e o médico, entendeu? E hoje mesmo eu vi alguém falando mal de alguém, porque é biólogo, não é médico. Eu falei, tá. Fala mal. Nossa senhora. Faz troça dos biólogos mesmo. Vai, pelo amor de Deus. Enfim. Ok, antes da gente realmente entrar de cabeça no tema do veganismo, eu queria fazer uma reflexão prévia. Porque assim, ali, pra gente falar desse assunto, a gente tem que entender que comida não é só comida. Comida também é status, é cultura, é valor emocional. É sexo. Ela é comemoração, Tá, puta que pariu. Ai, Jesus. É sexo, tô falando alguma mentira? Não que eu faça isso com frequência, mas tem gente que gosta de um chantilly, de uma calda de chocolate. Existe aquela caneta de chocolate que eu tenho. Enfim. Não sei, viu? Você que sabe mais. Você faz tipo que não, mas você é a mais safada deste podcast. Continua. Aí, também a comemoração, que nem você estava aí comemorando. E aí, por exemplo, por que eu falo que comida também é status? Em uma comunidade de baixa renda em que poucas pessoas possuem recursos para consumir carne, aquela pessoa que consome carne, ela está no status social mais alto. Da mesma forma, uma pessoa que passou a vida toda comendo só arroz com feijão, porque não tinha dinheiro para colocar um bife do lado, quando enfim ela chega a uma situação econômica em que pode fazer isso, ela não vai querer saber se isso é errado ou não. Ela não vai querer saber dos documentários de animal sofrendo. Não, ela não quer saber disso. Porque ela passou a vida toda impossibilitada de consumir aquele produto e quando chega a hora dela, ela não quer escutar. Porque para ela carne não é só proteína. Tem um valor além dela própria. Você não concorda? Eu concordo, e não só pelo aspecto da subsistência, mas assim, até a gente vai entrar nisso, o filósofo que eu gosto lá da Federal do Ouro Preto, o português Desidério Murcho, ele diz, você deve ser vegano ou vegetariano se você puder ser vegetariano. E nesse não poder, entra a condição econômica da pessoa. Se ela não pode ser vegetariana, ela se abandonar qualquer proteína animal, ela vai estar prejudicando a própria saúde. Então, nem moralmente ela teria essa exigência sobre ela. E tem outro aspecto. A nossa relação com a carne, desde o começo da humanidade, foi mais de subsistência. A gente evoluiu, a gente responde à carne, a gente tem... O nosso trato digestivo é típico de um animal onívoro. Então, o que se espera de um carnívoro é que seja mais curto que o nosso intestino. E de um herbívoro que seja mais longo que o nosso. Que tenha até mais câmaras no estômago, como é o caso das vacas, né? Mas, claro que tem a questão da falácia naturalista. A gente não está dizendo que, porque a gente evoluiu de uma forma a ter adaptações para digerir a carne, não quer dizer que isso implica necessariamente que comer carne é correto. Mas um dos contextos que abona a pessoa, exonera a pessoa, moralmente falando, é esse da subsistência, que tem que comer carne pensando no próprio bem, para sua própria sobrevivência. E tem um documentário do David Attenborough, que é um dos meus documentaristas favoritos, tá bem velhinho já, mais de 90 anos, e ele mostra como é a caça em uma tribo que é considerada, assim, meio que representante de como era a vida há centenas de milhares de anos atrás, quando a humanidade está evoluindo, que eles são caçadores-coletores. E o tipo de caça que eles fazem é a caça da resistência. E já mostra algumas adaptações humanas, que a gente é muito bom em correr, a gente tem uma coisa que não é comum em outros animais, que é a gente sua para regular a temperatura, e a gente é bom em correr em longas distâncias, a gente não é velocista, mas a gente corre, né, quando a gente corre, eu no caso não, eu não só aplicar a mim, mas em média, a humanidade é boa em correr longas distâncias. Né? A humanidade é boa, não estamos dizendo que indivíduos específicos são bons, como ali, não. Exato. Então, o que acontece?
sob o sol quente da África, quando você corre atrás de um bicho como no caso, nessa cena desse documentário que chama A Vida dos Mamíferos, é um kudu. O kudu parece um cervo, assim, ele tem um chifrão na cabeça. E aí o kudu, ele aguenta menos tempo debaixo do sol, ele superaquece. E aí chega um momento que ele fica exausto, e este é o momento que o ser humano que está perseguindo ele vai lá e dá o golpe de misericórdia, acaba com ele. E por isso que é a caça da resistência. E nessa cena, eu acho belíssimo que quando finalmente o caçador mata o kudu, ele usa para isso uma lança, ele pega um pouco da areia e joga em cima do kudu, murmurando preces para despachar a alma do kudu. Então, eu acho que é falsa a noção de alguns veganos de que a relação do ser humano com os animais caçados é uma relação de desrespeito. Nesse Uhum. caso, se é que a gente pode pegar essa tribo, conhecida como povo San, alguns chamam de bosquímanos, essa tribo, pelo menos nessa cultura, tá em uma ilustração de respeito. Duas coisas, né? Tem esse respeito, a espiritualidade envolvida, e também a subsistência, Uhum. porque ele quer sobreviver. Enfim, eu concordo com os vegetarianos e veganos, eu não sou mais, né? No E, caso, é melhor. hum, Diferencie vegano de vegetariano e diga por que você prefere um ao outro. então, eu vou dar uma definição que é a correta, gente. É que tem um povinho chato que fica falando que não, mas qual é a minha e que eu acho que é a correta? O vegetariano, ele não quer matar os animais para comer. Então, ele não vai comer carne, mas ele não tem problema necessariamente em consumir leite, seus derivados ou outros derivados de animais. Uhum. Então, os principais seriam leite e ovos. Mas tem outros. Tem, por exemplo, talvez um couro, mas se for animal que morreu na pista. Mas, assim, animal que morre acidentalmente em pista. Tem gente até que a dieta deles, a única carne que eles comem é isso. Eles são de Uhum. roadkills, né? Que aqui a gente tem uma fauna menor. A gente vai comer os gambazinhos que... Ai, não. O último que eu vi é um tamanduá-bandeira, o último que eu vi atropelado. Então não dá certo. E o vegano, ele é mais radical. Então, esse é um ponto Hum. central, eu acho. Ele é mais radical, então também é imoral pro vegano, também é errado você tomar o leite, comer o ovo e tomar o mel. Depois a gente vai voltar nessa coisa do mel, que eu acho chave nessa distinção entre vegetarianismo e veganismo, porque eu acho que o veganismo, em particular, não para em pé, logicamente, não para em pé como uma ideologia ou sei lá o que que a gente prefere chamar pra gente adotar. Agora, o Uhum. vegetarianismo eu acho correto. Eu não pratico, mas eu acho Uhum. correto. Então eu digo que é o meu Sim. catolicismo. Sim, É o meu. exatamente. Como é que você foi convertido ao vegetarianismo? Então, um momento antes de Inglaterra, quando eu estava em Porto Alegre, fazendo meu mestrado lá, eu morava com um filósofo e quase todo dia esse filósofo destruía alguma crença minha. Normal. Faz parte do trabalho. E eu acho muito positivo, assim. E eu conseguia me defender, não era só ele que batia, não. Uhum. Intelectualmente falando. Nossa, eu tô imaginando, tipo, ele com chinelo e você com outro, batendo no outro, com argumentação. Vocês. Muito legal. Eu até guardava bem na memória os momentos em que eu consegui dar um argumento que deu uma pausa para ele, ou ele pensou, né? Vixe. Enfim. Refutou o filósofo, que E não é lindo. qualquer filósofo, ele é especialista em Uhum. lógica. Especialista em lógica. Enfim, e uma vez, nem era um debate que a gente estava tendo, mas surgiu o assunto vegetarianismo por alguma razão. E eu Hum. fiz alguma piadinha, caracteristicamente, né? Eu fiz alguma piadinha, falei algum gracejo a respeito dos vegetarianos. E ele, que é mais sisudo, ele me cortou na hora. Ele não riu da piada, ele falou: Você está usando o humor para não pensar nesse assunto com seriedade. Então, às vezes o humor é usado para acolchoar o seu modo de pensar de críticas. Matou. E ele tinha razão. Quando ele cortou minha piadinha, que é um momento chatinho, né? Que você tá tentando fazer seu amigo rir, ele, não, tem graça nenhuma que você falou. Então, requer um tipo especial de pessoa. E a partir daí eu comecei a pensar, né? E ver os bons argumentos. Eu tenho um texto péssimo, eu leio em vídeo no meu canal no YouTube e eu mostro que tá errado. Como um exemplo, assim, de crescimento pessoal. Mas isso foi bem antes desse papo aí, isso foi na UNB ainda. Aí, eu tava em Porto Alegre lá por 2010, 2011. Em 2012, quando eu fui pra Inglaterra, eu já tava preparado, depois de pensar durante esse tempo, eu tava preparado em fazer alguma mudança. E o meu pensamento foi, eu vou evitar, então, comer os mamíferos. Aí eu passei uns 4 anos assim, 3, 4 anos. Porém, tem um problema, né? Porque, o que que você quer evitar? Vamos um pouquinho aos argumentos. Você quer evitar causar sofrimento desnecessário quando você não precisa comer animais para sua subsistência. Então, Uhum. você não. Basicamente, a ideia é você viver de uma forma que cause o mínimo de sofrimento animal possível.
Exato. E isso vale para vegetarianos e veganos, só que veganos Uhum. são mais radicais, como eu disse. Mas tem dois aspectos. Um é evitar causar dor. Isso é resumido com uma palavra que é a senciência. Senciência seria a capacidade de algum organismo, algum ser, de sentir dor, de sofrer. E é meio claro, não é tão claro no caso dos insetos, ainda tem debate isso, mas é mais claro no caso dos mamíferos, daí o meu raciocínio. Mas também é claro no caso da galinha. As aves têm uma certa complexidade neural. Uhum. E os peixes também. É bem claro, para mim, pelo menos, que peixes, aves e mamíferos sentem dor. Uhum. Só que aí você pode negociar, tipo, qual é o método de abate, né? Então, se o abate for mais humano, ironicamente, Como é que seria? Como é que seria o abate humanizado? é o que já se faz em muitos abatedouros hoje em dia, que é uma arminha de pressão, dá puff na Hum, cabeça da vaca, ela morre instantaneamente. entendi. Em vez de ficar torturando, parece que tem alguns hábitos, eu não entendo muito disso, tá? Então, mas judeus e islâmicos e muçulmanos, ele tem o método kosher e o método halal de preparar carne, e ou os dois, ou um desses dois, envolve muito sofrimento, envolve sangramento até a morte. Uhum. Chequem, olhem no Google. E por causa da nossa relação comercial com alguns países que têm muitas dessas pessoas, dessas fés, parece que esse método é bem empregado no Brasil. E Uhum. aí, bem, quem é realmente envolvido nessa causa, e eu não sou, meu interesse sempre foi individualista, de pensar se eu estou vivendo uma vida boa ou não, se eu estou fazendo o que eu posso para ser, ao menos, não um monstro, né? Mas quem é ativista deveria dar uma olhada nesse tipo de coisa, se o nosso país está contribuindo com o sofrimento desnecessário de animais. Enfim, mas aí tem o outro aspecto que é se matar é errado ou não, no caso dos animais. Se matar um animal é errado ou não. Vai que ele viveu uma vidinha boa, você tratou ele bem, alimentou bem, não deixou sofrer, tratou as doenças, porque dá muita doença animal de criação. E aí, viveu um pouquinho e você abateu sem dor. Ainda há algo de errado em abater, em tirar essa vida? Eu acho que esse aspecto é um pouco mais complicado, um pouco menos claro do que o aspecto de causar dor e sofrimento. Acho que Uhum. esse é mais claramente, eu não estou dizendo que eu acho correto, eu estou dizendo que é filosoficamente e logicamente mais difícil defender que matar animais é errado, sem dor, do que defender que torturar e causar dor, especialmente sem necessidade, é correto. Enfim, aí eu vou ler um trechinho aqui, que foi o que me convenceu, depois desses 3 anos sem comer carne vermelha de mamíferos, convenceu a ser um vegetariano por um ano. Provavelmente o trecho não vai parecer a coisa mais persuasiva do mundo, mas como eu disse, eu Uhum. estava maturando essas ideias há Mas um isso tempo. aconteceu durante um ano, você realmente. Durante um ano eu realmente fui vegetariano. Que tipo de mudança você percebeu no seu corpo? Eu engordei muito, mas eu Uau. estava Eu substituí a carne bastante por queijo, e Ah, ovos. ok. Então eu fazia Ok. bastante omelete e queijo, eu comia muito queijo. Entendi, entendi. E muito derivados do leite, inclusive sorvete. Então eu sabia que não era uma boa ideia. Mas tem outros aspectos. Nessa época eu estava deprimido, tal, tal. Tinha outras coisas. Uhum. Não, claro que Mas você estava deprimido, você estava sem comer carne. não, eram outros aspectos. Não era só esse que me deprimiu. Talvez Uhum. contribuiu, Aí mas você tá assumindo que esse aspecto deprimiu também? Ué, eu tô dizendo que eu não descarto a possibilidade de que não comer carne, né? Sei lá, a gente é muito complexo, tem uma rede de causas no nosso Uhum. comportamento. Vai que, né? Não, deixar de comer carne foi o que agravou a minha depressão na época. Enfim, aí eu vou ler um trecho de um livro excelente que sempre que alguém me pergunta o que você recomenda para iniciar em filosofia, é o livro Pensar Outra Vez, Filosofia, Valor e Uhum. Verdade, do Desidério Uhum. Murcho. Eu já li, eu já comprei uns tempo atrás ali. Então eu vou ler o parágrafo e só uma coisa antes, pode ser que não seja a coisa mais persuasiva, mas eu vou lembrar o pessoal que eu estava pensando no assunto há anos já. Isso aqui foi o que engatilhou a minha decisão de ser vegetariano por um tempo. Então Uhum. vamos lá, é um parágrafo só. Imagine-se que todos os meses alguém vai passar um fim de semana ao campo e que, ao passar por um dado caminho, atropela sempre uma raposa. Por um motivo qualquer, há sempre raposas naquele caminho particular e a pessoa conduz sempre de maneira a não evitar atropelar as raposas. Todavia, bastar-lhe-ia desviar ligeiramente a trajetória do carro para não matar a raposa. Não evitar matar a raposa é eticamente inaceitável, ainda que as raposas não tenham quaisquer direitos nem os seus interesses peso moral, porque é cruel.
elas sofrem com essa morte. Se nada custa desviar ligeiramente a trajetória, a insistência em matar todos os meses uma raposa é eticamente inaceitável. Compare-se com passar todos os meses por cima de uma pedra. Tal ação não envolve qualquer crueldade, não é em si moralmente condenável. Ora, a situação imaginária das raposas é análoga ao nosso estilo de vida atual, no que respeita ao modo como os animais não humanos são tratados. Nada custa alterar muito ligeiramente o nosso estilo de vida, deixando de comer animais e produtos lácteos. Persistir em fazê-lo, ainda que os animais não humanos não tenham direitos nem interesses com peso moral, é moralmente equivalente ao atropelamento das raposas, porque implica crueldade. Os animais sofrem. Argumentar que podemos comer animais desde que encontremos formas de eliminar o seu sofrimento é equivalente a dizer que é moralmente aceitável que se atropele as raposas desde que se tome medidas para que morram sem sofrer. Contudo, é absurdo pensar que alguém se possa dar ao trabalho de tentar garantir que as raposas morram sem sofrimento com um atropelamento, quando é muitíssimo mais simples desviar a trajetória do automóvel. O ponto importante é precisamente a facilidade com que se pode mudar de dieta de uma semana para outra, sem com isso perder a variedade, o requinte e o valor alimentar da dieta. É fácil ter um estilo de vida que exclua a crueldade para com os animais não humanos. Na verdade, é um pouco desesperante que seja tão difícil persuadir alguém a tornar-se vegetariano por motivos éticos, ao passo que é muito fácil persuadir as pessoas a tornarem-se vegetarianas por motivos exclusivamente dietéticos. É isso. Eu acho que, embora você diga que não seja muito persuasível, eu acho que existe algo ali que para muitas pessoas pode dar uma agulhadazinha. Eu achei muito interessante, é o tipo de coisa que faz você refletir por um segundo, no meu caso, e depois lembrar, churrasco é bom. É, porque o que é que acontece? Que eu ia até te falar. Existem várias formas com que pessoas ativistas, vegetarianos e veganos, tentam convencer as pessoas a juntarem-se a eles. No seu caso, você lê um argumento lógico que te fez, durante um ano inteiro, cortar totalmente esse tipo de consumo. Existem outras pessoas que acreditam que expondo as pessoas à crueldade sofrida por esses animais vai girar uma chavinha na cabeça delas. É por isso que existem tantos documentários hoje em dia mostrando gravações escondidas até de matadouros. São vários documentários que eu assisti, inclusive, principalmente quando eu era adolescente, mostrando toda sorte de crueldade envolvendo esse processo. E eu achei interessante que, ainda que durante os momentos iniciais em que você tá assistindo aquilo, você sinta um ímpeto de dizer, não, eu vou parar de comer, porque, meu Deus, veja que coisa absurda que eu estou vendo na minha frente. Quando passa um dia, a maioria das pessoas esquece, ela sublima totalmente aquela informação e continua esse consumo, entendeu? Tem até um vídeo, é muito antigo, eu nem lembro de onde é que aquilo ali saiu, mas é de um cara mostrando para as crianças como é que se faz nuggets. Você vai colocar esse resto aqui, esse tendão aqui, esse monte de resto de galinha aqui, vai bater e vai fazer um nugget. Eles perguntam, agora que vocês sabem como é que nuggets são feitos, crianças, vocês querem comer? E todas as crianças levantaram a mão, sim. E aquilo me fez perceber como é inútil você, em alguns casos, querer convencer as pessoas pelo choque, entendeu? Às vezes esse tipo de argumentação mais lógica pode funcionar melhor. Embora... Exato. Talvez no seu caso tenha tido um prazo de validade, né? Porque só durou um ano. Como é que foi esse processo depois de um ano? O que é que aconteceu que você mudou? Bem, eu cheguei a calcular quantas toneladas de animais eu deixei de consumir, levando em conta os 4 anos. Eu lembro que foi o total de 4 anos de algum tipo de restrição. Eu não lembro se foi 4 anos inteiros só não comendo carne. Eu acho que foi 4 anos ao todo, incluindo um ano de vegetarianismo no final. Eu tava indo pro Brasil, eu não ia ter bolsa mais, eu ia estar desempregado, e aí, eu não vou dizer que era uma situação de subsistência, que eu nunca cheguei a isso, mas seria mais difícil ser vegetariano, eu tinha mais opções. Inclusive, o perrengue que eu ia te falar, o maior perrengue alimentar que eu tive, que é o seguinte, na Inglaterra tem muitas opções para vegetariano, uma das mais populares chama Quorn, Quorn. Esse Quorn, ele é uma proteína feita a partir de uma levedura, cultivo de uma levedura, que foi encontrada em Yorkshire, lá no condado de York, a mesma região de onde veio o cachorrinho, Yorkshire.
E é um dos substitutos de carne mais similares à carne. E Uhum. assim, bem temperado, chegava a ser indistinguível de, por exemplo, de um peito de frango, que não é. Uhum. Por quê? Porque o peito de frango é meio bland mesmo, é meio sem gosto mesmo. Você tem Uhum. o gosto que o peito de frango tem, você que dá com o tempero, né? Uhum. Então, o Quorn era um substituto muito bom. E aí eu comecei, e eu não vi conexão entre as duas coisas. Eu comecei a ter crises fortes de vômito e diarreia. E foram umas 3 vezes até dar um N, um tamanho amostral suficiente, para eu ligar uma coisa à outra. Ah, tá, eu desenvolvi uma alergia contra a proteína da levedura. Uhum. Eu nunca tive alergia a nada. Então eu desenvolvi a isso. Que deve ser uma Uhum. coisa meio bizarrinha, né? Uma proteína de levedura. Não soa muito comum. Uhum. E quando eu percebi, a última vez que eu comi esse negócio, eu tava com um caso, tava dormindo na minha casa, que virou meu amigo depois, é um holandês. Era o meu primeiro casinho pós-separação. E eu nunca cheguei a terminar de ver aquele 007 que eu tinha começado a ver com ele. Acho que é o Skyfall, que tem a música da Adele. E aí eu comecei a passar mal no meio do filme, então Caramba. nunca retomei, nunca vi esse filme por isso. E era, eu não quero dar muitos elementos gráficos, mas ele pegou uma bacia pra mim. É, Ai, meu Deus. assim, eu virei um chafariz humano, basicamente. Ok. Mas e o momento em si, que tipo, você passou um ano sendo Uhum. vegetariano. Quando é que você falou, parei, e logo em seguida você comeu o quê? Vamos lá, diga pra mim. Tá, aí eu já tava morando em Londres, quando eu resolvi parar, eu tava morando em Londres, porque em Cambridge, o último ano, que é o writing year, o ano de escrever a tese, você pode ir pra qualquer lugar, escrever a tese. O dono da minha casa lá em Cambridge pediu pra gente sair, porque ele ia vender a casa, e ele deu 2 meses de antecedência. Se não fosse isso, eu não teria tido ímpeto, tava, né, deprimido e Uhum. tal. E aí foi legal, porque me deu o ímpeto de arrumar lugar em Londres. Então fui morar em Londres, escrevi a minha tese na Biblioteca Britânica, lá pertinho da estação de King's Cross, e eu morava num bairro chamado Dalston. Os bairros lá em Londres agora têm o nome da estação de metrô que tiver ao redor, mas lá perto de Islington, enfim. E aí estava difícil já, porque eu estava morando com um casal de camaroneses, que ainda são meus amigos, a Sylvie e o Joe, e aí eles faziam carne em casa, então eu não tinha mais controle sobre o que tinha dentro de casa, como eu tinha em Cambridge. E isso sempre foi um problema para mim, porque a dieta, por exemplo, eu só consegui fazer 3 meses em 2019 porque o meu namorado participou dela, ele fez junto comigo. Uhum. E é uma coisa que eu aprendi na terapia, inclusive, que para qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente não deve contar demais com a força de vontade, a gente deve Aham. controlar o ambiente. Então, não tendo, no caso da minha dieta agora, não tendo carboidrato em casa, bem mais fácil. Teria que ser muito malandro para ir até o supermercado comprar doce e ferrar com a dieta, né? Sim, sim, exatamente. A sua preguiça pra ferrar a dieta tem que ser maior, entendeu? É assim que Sim. funciona. Inclusive tem um negócio chamado a regra dos 20 segundos, que é tipo, se você, por exemplo, quer parar de jogar videogame e aprender violão, deixa o violão sempre mais acessível que o videogame. E Sim. eu chamo a regra dos 20 segundos, que é tipo, você pega o controle, esconde na gaveta e leva 20 segundos para você pegar o controle. Então, o limiar de energia para pegar o controle do videogame é maior do que de simplesmente alcançar o violão do lado e praticar o violão. Incrível, você tá usando a sua preguiça e também até a sua procrastinação pra poder ser mais saudável. É, Isso é o tipo de coisa que você só aprende aqui, tá? sim, exato. A procrastinação, por exemplo, você não deve esperar deixar de ser um procrastinador. Você usa ela positivamente. Então você faz uma lista de tarefas que você vai procrastinar. E aí você vai fazendo outras que estão lá embaixo. Nossa. Aí você faz antes para procrastinar as que estão no topo. Essa foi uma dica que eu peguei com um filósofo procrastinador. Eu não uso isso, mas de alguma forma eu consigo produzir. Ok, Talvez eu ok. devesse. Mas voltando, como que eu parei? Eu lembro que eu fui e comprei, quando eu decidi que eu não ia mais ser vegetariano, eu comprei uma pork pie, que é uma tortinha, parece uma empadinha, mas é um pouco diferente, é um pouco mais oleosa, inclusive, com carne de porco dentro. É um item do limitado menu britânico. Assim, a comida britânica é muito boa nos doces, nas coisas assadas, nos carboidratos e tal e tal. E no fish and chips, que é um monte de carboidrato também. É o peixe frito lá dos pubs.
Mas todo mundo fala mal da comida britânica, é meio que uma piada recorrente. Mas o pork pie é bem legal. E é parte Uhum, desse menu, né, com massa e tal. Foi isso. No aspecto moral, eu não tinha pensado, tipo, você imoral agora. uhum, Mas se é que eu tive um processo intelectual nisso aí, foi de pensar numa ideia de uma filósofa chamada Susan Wolff, que ela diz o seguinte: não é desejável você ter uma vida de santo. E aí ela tem um artigo sobre isso, tem um livro discutindo essa tese dela, e é bem interessante. Ela fala no ponto de vista utilitarista, do ponto de vista deontológico, que é a ética dos deveres do Kant, e uhum. não é que eu desisti de um dia voltar. Então, o que eu ia dizer aqui, eu sempre brinco que é o meu catolicismo, porque eu fui criado como católico, eu sei como é que é. Você sabe que isso, aquilo outro é pecado, aí você faz mesmo assim. E aí você, e os católicos malandramente já fazem com a expectativa de ir lá confessar e ser perdoado por isso. Então é uma malandragem meio tácita. Não tô dizendo que é a melhor teoria do mundo, mas é isso. Por enquanto Ok. eu como basicamente qualquer coisa. É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Você comentou sobre a levedura, que tem um gosto muito parecido com carne. Eu fiquei curiosa, porque assim, eu tive pouca experiência com comida vegana que finge ser carne. Era basicamente uma jaca com muito tempero que deveria ter gosto de frango, mas o que tinha de frango ali, a jaca sobressaía. A questão é, isso traz um outro assunto que eu quero trazer pra você. Agora que já passou por toda o seu emocionante relato de um ano que Ah, você passou sem comer carne. Choraram, gente? Chorei. E toda a questão ética, mas, por exemplo, tem uma diferença entre a pessoa que ela não gosta de carne, não gosta do gosto, é isso, e ponto. Tem aquela pessoa que considera a carne uma coisa apetitosa e suculenta, mas não consome por questões éticas, como foi o caso do ser humano. uhum. E tem aquela pessoa que acha a carne apetitosa e suculenta, mas finge na cara de pau que não é, só pra poder não Hum, demonstrar que está triste por dentro. Então, existe um canal que você me mostrou ali, chamado Veganphobic. Você lembra desse canal? eu lembro, eu adoro as compilações dele. Então, ele faz compilados de vídeos de YouTube que tratam de veganismo desde questão de saúde, então compilado de gente perdendo cabelo, entendeu? Uhum. Cabelo, Compilados de. perdendo os dentes, Uhum, tem mulher que deixa de menstruar, né? uhum. Os olhos Ah, fundos, que é a cara típica de vegano, os olhos ok, fundos emaciados. É, ok. Ou então compilações de pessoas que abandonaram o veganismo e argumentos que elas trazem. Agora, o mais famoso desses vídeos, desse canal, é o do Veganos Ansiando por Carne. Você lembra dele? lembro. Então, eu não vou citar nomes, mas eu conheci um casal que eles nem são vegetarianos mais, mas eles, quando a minha mãe começava a fazer um bifão acebolado e dava aquele cheirão na cozinha, eles alegavam que tinha uma reação negativa a esse cheiro e eles tinham que sair de Hum. lá. E eu Hum. acho muito difícil que isso seja verdade. Então, a reação era positiva, mas eles não podiam assumir. Eles tinham medo de estar muito perto do cheiro da carne e Uhum. acabar tendo vontade. É isso que eu sinto que faz mais sentido nessa história. Sim, e Mas aí é. tem até um elemento aí, talvez, de auto-engano, né? De jurar Uhum. que tá com nojo do cheiro. Uhum, exatamente. E esse vídeo que eu tô dizendo, ele vai tratar justamente dessa tendência irônica de rejeitar a carne como algo sujo e desprezível, enquanto tenta de todas as formas emular o sabor e a textura dela por outros meios. Então, o Uhum. caso mais caricato que o vídeo traz é uma mulher que começa dizendo: cachorro quente é nojento. Ela fala isso. Hum. Imediatamente seguida, ela completa: então estou trazendo aqui uma receita para tentar emular o gosto e a textura do cachorro quente aqui com a cenoura. E tem mais. Ela tenta fazer isso com cenoura e diz que o tempo de preparação desse lanche, desse falso cachorro quente, é de 18 horas. Aí eu te pergunto: se você acha uma coisa nojenta, você gasta 18 horas da sua vida tentando replicar ela? Acho difícil, hein? Eu Tá de acho que. sacanagem com a minha cara, né? Olha, nem quando eu tava solteiro, o meu investimento em flerte com macho chegava a 18 horas por dia. Pois, tá Pelo amor de vendo? Deus.
Pois é, mas é muito surreal. Porque elas têm que trazer aquela coisa. Não, isso aqui é nojento. Isso aqui é asqueroso. Mas pelo amor de Deus, eu espero que essa cenoura tenha o mesmo gosto. Tá de sacanagem comigo. Aí tem outras coisas que aparecem nesse vídeo. Tem uma mulher que tentou transformar um repolho em um peru. Você imagina ali? Como ficou Bem, maravilhoso? qual peru? O peru de ação de graças. Sei. Esse peru aí. Eu vou tirar printzinho aqui pra te mandar. Não se preocupe. Ok, vamos ver como é o peru vegano. Nossa, que coisa horrível. Nossa senhora, peraí. Tô mandando aqui. Tô mandando aqui no Discord, tá? Ok. Ah, tá. O que isso parece pra mim? Isso parece que alguém pegou a Olha cabeça. esse outro. Isso parece a cabeça de um cadáver, sinto muito. Isso parece um crânio que apodreceu por fora e começou a abrir fendas, assim, expondo o cérebro Aham. lá dentro. É uma coisa nada Ok. apetitosa de se ver. Nada. Ok. Você viu a segunda imagem que eu mandei? Vi, a mesma opinião a respeito, o outro ângulo. Aham. Inclusive, assim, é gostoso você assar, e eu já fiz isso, assar repolho, fica legal, tem uma consistência bacana, mas não precisa alegar que isso chega aos pés de um peru de Natal. Não. Não. Eu mandei foto também do cachorro quente de cenoura. O cachorro dá pra enganar. Não, dá pra sim. enganar o olho, mas não dá pra enganar a O boca. olho. A questão exato. é essa. É. Minha questão é quando a pessoa fala, não, nós vamos fazer aqui uma receita de uma comida que vai parecer uma carne visualmente. Eu tô pouco me fudendo pra como parece visualmente. Eu vou botar na boca, eu não vou botar no olho, entendeu? Não adianta parecer visualmente carne e ter gosto de cenoura e repolho. E uma coisa que se aplica bem aos veganos é que eles acabam comendo um monte de carboidrato. Tudo tem de carboidrato aqui, exceto o repolho. O repolho eu até posso comer na dieta cetogênica. Mas esse cachorro quente, primeiro, a cenoura, tem um fio de ketchup em cima. E tem Ruffles, né? Tem batata frita ao redor. Sim. Batata de saco mesmo, né? A pessoa não fez, não. Então, assim, eles comem muito carboidrato, né? Eu já pesquisei revisões sobre... cortado continua sendo um cérebro cozinhado. Isso aí. Tá vendo? É que eu mandei agora pra ele a imagem do peru de repolho sendo cortado. E eu já tive, sim, na frente de um cérebro, sabe? No laboratório lá de psicologia, enfim. Você pode observar ele partido no meiozinho e tal. É tipo isso. Enfim, tem um estudo que eu vi que é assim, você separa os ratinhos em 2 grupos. Um você faz o jejum intermitente e outro você deixa comer à vontade. E é exatamente a mesma quantidade de energia, a mesma ração. Os que fizeram o jejum intermitente eram mais magros e viviam mais. Então, tá aí, uma boa defesa do jejum intermitente com o estudinho dos ratos. Explica para as pessoas o que é isso, talvez algumas pessoas não saibam. Jejum intermitente que você escolhe ou, por exemplo, 16 horas por dia, você não come nada. Tem gente que fala, comer menos e prolongar a vida. Não, não é comer menos. Comer menos sim, mas como esse estudo mostra elegantemente, é a mesma quantidade de comida, só muda a hora de comer. Então, em vez de comer toda hora, né, em vez de ser na gula o negócio, se tiver regras. Mas, enfim, o meu ponto é, esse consumo excessivo de carboidrato dos veganos talvez seja uma das coisas que explicam alguns problemas que... Bem, esse canal que você falou, ele tem compilações... É meio anedótico? Mas, tipo... Gente, vamos ser sinceros. Quem conhece veganos? Conheço. Então, eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas é vegana. Foi ela que me fez comer uma pizza de frango de jaca. Eu ainda sou amiga dela, apesar disso. Embora, né, fosse um motivo pra terminar a amizade ali. Mas sim, continue. Mas o que eu ia dizer, quem conhece vegano? Pode ser que nem todos tenham uma aparência meio doente, mas muitos têm. Aí eles dizem, porque não estão tomando reposição de B12, porque não faz isso, porque não faz aquilo. Tá, mas se é uma coisa pra ter tanta regrinha assim, você vai ter sempre uma quantidade de pessoas com características de personalidade que elas são menos regradas, quando você defende uma dieta tão mais radical, que assim, do vegetarianismo, em que você come ovo e queijo ainda, pro veganismo você tá cortando muitos Muita nutrientes. coisa, muito. Bem, eu tenho o que eu chamo de argumentação mínima contra o veganismo. Como eu disse, o vegetarianismo eu acho correto, o veganismo eu acho implausível e incorreto. Podemos chegar lá, eu leio a minha argumentação agora. Pode sim, a única coisa que eu ia falar, o que eu ia adicionar, é só porque, além do repolho de peru, tem um cara também, que ele prepara a melancia pra ter aparência de carne. Só que aí ele vende essa melancia por $75.
Aí fica a reflexão, né? Se você paga $75 pra comer uma melancia, você merece sim tomar no cu. Você Olha, merece. eu não comentei quais partes do texto lá do Desidério eu acho menos convincentes, mas uma das menos convincentes pra mim é quando ele diz que não tem nenhum prejuízo ao seu cardápio. Não, Eu não, acho que exatamente. Não, é, não, você não vai perder nada. Vai, 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 vai. vai, vai perder muito. Agora, olha aí a foto da melancia de $75. Olha, ela tem uma aparência apetitosa porque realmente parece carne, mas Sim, ao saber que é uma melancia, eu tenho, na aham, verdade, uma ânsia de vômito. exatamente. E a gente tem que citar, é obrigatório, a melancia grelhada da Bela Gil. É bem isso, né? Ai, Que, ok, que é um crime contra a arte da culinária. Mas, ok. mas beleza. Opiniões podem divergir. Ai, não. Ai, Tá. ai. Eu fui Esse. olhar no Google, desculpa, eu fui olhar Tá. no Google o que eu tô fazendo da minha vida. Eu não ganho o suficiente pra isso. Não mesmo. Ai, Mais nada de aumento por enquanto. draga. Então, ó, esse texto que eu vou ler é meu, eu escrevi ele, houve um rompimento de amizade ou de contato de internet, não era tão uma amizade assim, em função dessa argumentação minha. Mas o cara nunca conseguiu me responder. Então, quando eu falei em gente chata que quer problematizar a definição de vegetarianismo e veganismo que eu dei, eu tava pensando nele. Porque ele ficava falando que o nome real do veganismo é vegetarianismo ético, não sei o que, não sei o que. Nossa, E aí ele fazia isso com base num site lá, vegano. como se o vegetarianismo em si não fosse ético. Exato. Então, um termo tolo criado por algum intelectualzinho, algum influencer vegano, e eu rejeito. Acho que no senso comum, em quem já pensou nessas coisas ou já falou dessas coisas, a minha definição de vegetarianismo e veganismo não tem problema nenhum nela. Veganos não aceitam nenhum produto de origem animal e vegetarianos aceitam alguns. Leite, ovos, derivados. Basicamente isso. Todo mundo entende isso. E mel também. E o mel vai ser importante. Tinha falado que eu ia voltar ao mel, então vamos lá. Sim, sim. Então eu chamei de argumentação mínima contra o veganismo, que nenhum vegano soube me responder até hoje. Esse é o título. Se o consumo de qualquer coisa de origem animal é errado, em que sentido é errado um apicultor pegar o excesso de mel das abelhas que ele próprio cria, que colhem néctar de flores que ele mesmo planta? Não é errado. Logo, o consumo de produtos de origem animal não pode ser retratado como moralmente errado em sua totalidade. Logo, o veganismo é falso. Você verá que os veganos não conseguem responder a essa pergunta sem inventar propriedades que as abelhas não têm. As abelhas são como as células de um superorganismo. Como as nossas células se sacrificam por ele se necessário. Ou seja, não tem qualquer potencial ou aspiração a serem livres. A tentativa de salvar o veganismo desse argumento vem com alguma noção de abelha escrava Isaura que quer ser livre pela porta dos fundos, tipo chamando a atividade do apicultor de exploração, que presume que a abelha é um ser que aspira a ser alguma outra coisa além de explorado, ou seja, serva da colmeia. A palavra exploração já presume isso. Eu já debati com um vegano que ficava só pulando entre formas diferentes de expressar essa ideia de potencial de liberdade em abelhas. Quando eu pego no ato, negava que estava fazendo isso. Sem resposta, eles vão espernear. Vão mentir que todo apicultor faz coisas cruéis contra os zangões, por exemplo. Vão perguntar por que você está tão interessado em abelhas de repente. Ué, Aí você assistiu o B-Movie, o filme tocou seu coração. sim, eu acho abelhas fascinantes, mas eu tô falando em abelhas aqui porque é um exemplo que acaba com o veganismo. O veganismo é um princípio e eu tô achando uma coisa que viola o princípio e não é errada como ele alega que é. Já o vegetarianismo, como eu disse, é plenamente plausível, não tem as premissas radicais do veganismo e radicalmente falsas. E é isso. Esse é o meu textinho, que eu acho, eu não vou dizer imbatível, mas até hoje eu não ouvi uma boa resposta. Ok, ok. Qualquer coisa, vocês já sabem qual é o e-mail. Aí vocês podem mandar pra eu ali dar uma olhada depois. Ameaças de morte e contra-argumentações, mandar para tobloc@chibolete.org. Uhum. Horrível. Horrível. A gente encerra pelo menos esse assunto por enquanto, ou você quer falar mais alguma coisa sobre essa tristeza? Não, eu quero te perguntar se você, ao ouvir as coisas do Desidério e as minhas coisas, se você fica balançada no que Não, você... eu fico, veja só, é o que eu tava te dizendo. Eu já assisti muitos, não foi pouco,
muitos documentários apresentando argumentos com apelo emocional para você parar o consumo de carne. Ou seja, mostrando o que acontece em abatedouros de grandes empresas no ramo. E assim, são coisas assim terríveis de você assistir. Coisas assim, perturbadoras mesmo. E existe essa questão desse conflito. Por exemplo, eu acho porcos animais fascinantes e muito inteligentes. Muito. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. Mas eu amo bacon. E eu amo lombo. Sério, Agatha, que você veio com esse humor que eu já falei, que as pessoas usam Sim, pra não pensar no assunto. sim, sim, sim. Sim, eu sou humana. Sim, cara, tem que ter um atrito entre o peso moral, o peso ético, entre a dor de você colocar-se no lugar daquela criatura e o peso de você comer um pastel de frango com bacon, que é muito bom. Você tem que ver. Eu respeito mais uma pessoa que matou o porco que gerou o bacon dela do que a que compra no supermercado e não tem nem interesse em saber como é que o porco foi criado. Uhum, Tá? Skin in the game, é a pele no jogo, como diz o Nassim Taleb. E como eu disse, a questão de se matar o animal é errado ou não é mais controversa do que a questão de se é errado torturar o animal ou não. Para todo mundo, praticamente todo mundo, vamos excluir os psicopatas talvez, torturar um ser, seja humano ou não humano, é errado. Causar dor, especialmente se não há nenhuma necessidade. Tipo, é um bicho que tá preso num lugar, você tem que causar um pouco de dor para libertar ele e ele não morrer. Ok, você tem uma justificativa para causar um pouco de dor nele. A gente tá falando em causar dor desnecessariamente. Aí o desnecessário entra a questão de você precisa comer carne por subsistência ou no seu estilo de vida e condição econômica, não comer carne seria possível. É isso que o Desidério quer lá dizer com a questão de só uma manobra para não atropelar a raposa. Mas o que eu tenho a dizer sobre esses documentários que fazem apelo à emoção, eu sempre detestei esse tipo de argumento. E então eu sempre me recusei a ver esses documentários. Qual o interesse eu tenho de ver bicho sofrendo? Nenhum. E eu sei que eu não vou mudar de ideia só por isso. Pois é, porque quando eu ia assistir, eu vinha com isso na cabeça. Não, eu quero parar. Eu estou com essa vontade de parar. Então eu acredito que assistindo isso, eu vou ter um impulso a parar. E de fato, o impulso ocorreu durante 2 horas. Depois de 3, pelo menos, eu já tava comendo de novo, porque é muito bom. Ou seja, a duração da emoção. Então, Exatamente. o que você é convencido a fazer por emoções, você é desconvencido por outras emoções. Quando a calma Exato. vem, né? E isso me lembra uma frase do Christopher Hitchens, que é: o que é afirmado sem evidências pode ser negado sem evidências. E o que é feito com emoção pode ser negado com emoção. Por isso que a parte intelectual, de discutir moral intelectualmente, ver os argumentos, examinar a própria atitude, mais do que se engajar em exibicionismo moral, em tribalismo de eu sou vegano, você não é, eu sou melhor que você. Toda essa bobajada que a gente já falou aqui sobre os lacradores, né, os identitários, também se faz com veganismo e é insuportável. Por isso que ele tem má fama. Você quer. Você quer dar uma agulhada no movimento Body Positive? Até que não, eu não acho que tem tanto a ver. Eu acho que assim, ó, se a pessoa, além de ser lacradora anti-gordofobia, ela for lacradora no veganismo, por favor, né? Eu acho que ela já tá sofrendo o suficiente por escolha própria. Eu não preciso nem criticar uma pessoa desse tipo. Ok, tudo bem, tudo bem. Quando eu falei sobre trazer gordofobia, era mais para você compartilhar uma breve opinião se por acaso qualquer corpo é saudável. Não, qualquer corpo claramente não é saudável. O IMC, ele é uma medida, queiram ou não, está correlacionada com vários problemas de saúde. Eu escrevi a respeito. Tem aquela desculpa que todo gordo já pegou, porque foi a única que apareceu em décadas de estudo da obesidade, que é a seguinte: a minha gordura é só dérmica, ela não é visceral. Ok, mas a gordura dérmica, meus queridos, não é livre de riscos associados. Então é por isso que, apesar de eu ser gordo, eu não desisto de fazer dieta. Eu já introduzi uma caminhada diária, que me dá vontade de caminhar. Vou reintroduzir malhar. A última vez não deu certo. Eu tava na dieta, fui malhar, me deu uma amarela, eu deitei no chão da academia. Maior bafão. Enfim, e aí é isso. Eu acho que a gordofobia internalizada é só a sensatez do gordo. Caralho. Eu fui trazer esse assunto também porque eu tava lembrando de 2 casos ilustres dos últimos anos, que foi a Adele e a Alexandrismos. A Adele porque ela surgiu de repente de volta ao público com uma aparência muito, muito mais magra de como ela era antes e começou uma chuva de pessoas a ficarem revoltadas com essa nova aparência dela. Basicamente eram pessoas gordas que usavam a Adele como
como um troféu pra basicamente dizer você pode ser gordo e saudável, você pode ser gordo e talentosa. E aí quando ela emagrece por escolha própria, porque afinal meu corpo, minhas regras, né? Então o corpo é dela, ela faz o que ela quiser, se sentiram traídas e começaram a reclamar como se elas merecessem alguma satisfação. E uma outra coisa que aconteceu com alexandrismos é que ela por anos ensinou coisas como você fazer montagem de foto de antes e depois era errado, era problemático. E aí, naturalmente, ela emagreceu porque ela estava tendo um estilo de vida mais saudável. E ela fez uma foto de antes e depois. E era uma foto também para lacrar, que era uma foto antes e depois sem dieta. Ela estava mostrando que ela conseguiu emagrecer sem fazer dieta. E aí ela levou pedrada dos fãs, porque eles aprenderam durante anos que fazer montagem de antes e depois é errado. Sobre esses dois casos ali, o que é que você tem a dizer? Ai, ai. Sobre alexandrismos e Adele. Bem, a Adele eu não acho que ela entrou na música enfatizando que ela era gordinha. Exatamente, as pessoas projetavam isso. Sim, elas projetaram uma causa nela que não era uma causa dela. O que? Agora todo gordo vai ter que andar com um disclaimer, vai ter que assinar uma declaração. Não ponham expectativas em cima de mim para fazer movimento identitário com gordo, né? Para tratar gordo como a minha tribo, porque eu me recuso. Ainda mais os valores que tem por aí. Ok. E já o caso do alexandrismo, eu tenho um texto sobre política que é o Manifesto Isentão, é de 2018. E lá eu digo alguma coisa assim, que é muito fácil se engajar na política coletando hipocrisia, porque hipocrisia é toda hora, todo dia, é todo minuto. E é um outro caso, para mim, chega a ser enfadonho, que é o que eu espero desse tipo de engajado político é que entre em contradição e que seja hipócrita. E é o caso do alexandrismo perdendo peso. Apesar de alegar o tempo todo, né? Eu não acompanho ela tanto, mas se ela segue o padrão desse tipo de ativista anti-gordofobia, ela é mais um que fica jurando que dá para ser completamente saudável como gordo, tanto quanto uma pessoa com IMC na faixa saudável. Que, assim, é claro que se você for musculoso, você tem um IMC alto. Mas o IMC é só um dos métodos. Você tem, por exemplo, também a razão entre a cintura e o quadril. Então não adianta tentar fugir. Falar, eu sou muito musculoso. Uma coisa que eu já escutei e que pra mim faz certo sentido é do estigma de você ser gordo e isso ser associado a você ser uma pessoa preguiçosa. O que ser uma pessoa que não é ativa, uma pessoa sedentária, que não é uma ligação absoluta, nem sempre uma coisa tá ligada à outra. Agora, a gente sempre vai estar aqui refletindo quando você vê pessoas que colocam certos estados, por exemplo, uma pessoa que está numa obesidade mórbida e tentar convencer de que aquilo é sim saudável, aquilo é sim aprovável para a saúde dela e colocando críticas a esse favor como gordofobia. Qual você acha que é o limite para você? Para você dizer que sair do ok para virar isso é um problema? Olha, as pessoas, elas têm um círculo íntimo de quem as ama e o problema principal tá quando até esse círculo ninguém reconhece que é um problema estar acima do peso. Eu sempre soube, minha família nunca disse, parabéns pelas suas tetas, aumenta mais elas. Sim. Comendo mais sorvete todo dia. Então, assim, não era bullying, não, porque agora a gente tá na era de hipersensibilidade, né? E, assim, é verdade que há gente escrota, gente que odeia gordo, existe Sim, gente que sim, que vai diminuir realmente. você a qualquer custo por causa disso, sim. E, inclusive, quando é esse círculo íntimo que tem alguém que faz o bullying contra gordo vai ajudar o gordo a ficar gordo. Porque ele Sim. vai entrar num ciclo de autossabotagem, ele vai dizer, ele vai brigar ali na hora, mas ele vai internalizar que ele tem menor valor e que não vale a pena ele trabalhar nele mesmo. Exato. Então, é o contrário, né? Esse círculo íntimo que a gente tem na vida da gente deve nos ajudar a estar sempre tentando melhorar. E assim, quem vai dizer, eu não quero viver... Porque assim, eu até aceito um fumante me falar, olha, eu não quero viver muito. Se eu morrer aos 60, tudo bem por mim, eu vou continuar fumando. Ok, não é o melhor argumento do mundo, até porque a autopreservação é racional. Para mim é intrinsecamente irracional a pessoa alegar que não quer viver mais, né? Exceto se ela tiver em dor excruciante, né? É o caso da eutanásia. Enfim, é claro que eu não concordo em ficar falando mal de gordo de graça, só pra fazer bullying, mas eu concordo em criticar esse movimento ridículo, que é antimédico, anti-ciência, identitário, irracional, subjetivista. Olha, sinto muito, mas existem universais estéticos, especialmente se tratando de atratividade física, porque isso é biologia, evolução e seleção natural. A seleção natural não ignoraria os nossos padrões de beleza completamente, não. Por mais que eles tenham uma maleabilidade
cultural, vai ter universais. Um dos universais nem é se é gordo ou não é gordo, mas se tem certas proporções. Agora, a partir de certo ponto na obesidade, as proporções vão embora, não tem mais proporção. Entre a cintura e o quadril, no caso das mulheres, entre o ombro e o quadril, no caso dos homens, existe uma proporção que é áurea, que é mais atraente do que outras. Sem falar em outros aspectos, como o rosto, etc. Então, eu não sei se me causa mais espanto alegarem, provavelmente no auto-engano, que estão lindos daquele jeito, ou se estão saudáveis. Eu acho que a alegação de que são saudáveis é mais chocante, porque a estética você ainda pode tentar relativizar, pode falar, essa tese de que tem elementos objetivos é controversa. A estética você pode ainda fugir com os argumentos desse tipo, mas o médico, o aspecto médico, em que tem evidência empírica objetiva, não. Sinto muito. Não, está errado. É muito claro que a obesidade, o sobrepeso já tem um risco maior associado. Imagina uma obesidade. Imagina uma obesidade mórbida. Então, acho estranho que hoje em dia só levantar dúvidas sobre as vacinas de mRNA já te chamam de genocida. Agora, incentivar um dos grupos que, inclusive, é uma das piores comorbidades para a Covid, que é os obesos, incentivar eles a serem obesos ao dizer que estão lindos desse jeito e que estão saudáveis. Se levantar dúvida para vacina é genocídio, isso é o quê? Acho que a hipérbole já atingiu o teto. Eu nem consigo pensar numa palavra que seja pior que genocida, né? Já atingiu o teto. Ok, alguma consideração final? Minha consideração final é, tentem a dieta cetogênica, mas no comecinho pode ser que tenha um fenômeno chamado keto flu, ou gripe da cetose, que varia de uma pessoa para pessoa, geralmente é de caráter emocional, tem gente que fica irritada, eu fico sensível, mas geralmente é falta de eletrólito, então pega um pouquinho de sal, a limonada com uma pitadinha de sal, adoçada com adoçante, eu acho mais gostosa, inclusive, então é só repor os eletrólitos que passa, para quem for tentar. Ok. A minha consideração final é que eu considero antiético você querer convencer alguém que um repolho pode virar um peru. Eu considero imoral e genocida o que eu vi nessas fotos. Sim, e antivax e neocon, islamofóbico. Ok. Um beijo, cancelados antivax neocons que nos ouvem. E islamofóbicos, não esqueça. E homofóbicos. Estão aqui ouvindo um viado e uma trans, mas são homofóbicos. Ok. Islamofóbicos. Ah, e islamofóbicos também. Ah, isso aí pode ser que seja verdade. Mas ok. Até a próxima. Tchau, tchau. Não comam pizza de jaca com gosto de frango, porque vai ter gosto de jaca sim. Não tentem se iludir, não. Bela Gil, puta que pariu. Aham. Essa é a reação adequada pros pratos dela. Com rima e tudo. Ali, você já comeu uma comida e se arrependeu depois? Mas arrependimento você diz do tipo, eu vou engordar porque eu comi isso. Não, arrependimento tipo era uma merda. Uma vez eu fui para um treinamento da Parque Idiomas lá em Uberlândia, e olha as ideias também, eu tô no meio do interior de Minas, no Triângulo Mineiro, e eu vou comer o quê? Camarão. Aí eu Incrível. Cara, pior que eu amo camarão. E tipo assim, quando você tá na praia, você sente aquela vontade. E você vê as pessoas passando com aqueles negócios, aquelas baciazinhas de plástico cheias de camarão, e a sua mãe dizendo, não, você vai comer isso, você vai ter uma infecção alimentar. E eu quero ter infecção alimentar. Então, aí tava super salgado esse camarão. E aí eu raramente faço isso em restaurante, mas eu pedi, olha, não tá dando pra comer, tá muito salgado. Caramba. Aí eu tava meio atrasado pro treinamento de coordenadores lá. Eu acho que eu nem pedi outro prato, mas eu ia pagar. Porque, sei lá, porque me dá dó, né, que a pessoa preparou e tal. E aí o cara, não, rejeitou o pagamento. Você sabia que pessoas que tomam espironolactona, que é um bloqueador de testosterona, sentem muito mais vontade de comer coisas salgadas? Tipo, é o meu caso, entende? Interessante. Tem uma piada que dizem pra você saber se existe uma pessoa tomando espironolactona na sua casa, você começa a perceber que o picles some muito rápido. Sabe no desenho animado, quando tem tipo um buraquinho com água vazando, ele tapa com o dedo, aí ele tapa com todos os dedos e começa a vazar água de um lugar totalmente inesperado? É assim, né? Saúde é sempre assim. Você toma uma coisa que tem a ver com hormônio, começa a comer sal igual uma louca. Não, igual uma não, vaca. sim. É. Sim, pior que é verdade, eu como muito sal. Dá vontade de comer sal, posso fazer nada. E sal rosa do Himalaia. Isso aí é besteira. Pode ter, só tem uma sujeirinha lá, mas não recomendo não. Nutricionalmente falando, comer sal branco, esse aí tanto faz. E pode ser que o rosa seja pior porque não tem o iodo adicionado. Não, eu tô cagando se é pior, tipo, é maravilhoso.
Você não entendeu ainda que eu não tô nesse podcast ensinando ninguém a ser saudável. Eu tô relatando o que eu gosto ou não. Se a minha sugestão acabar com a sua saúde, o culpado é você. Eu sou uma agente do mau caminho e tá tudo bem.